Pois eu fico pensando se nós temos saída. Vou dar um exemplo para vocês aqui no meu estado. Né? Há uns 4 meses atrás, aplicaram um reajuste para as carreiras jurídicas, mais especificamente Judiciário e Ministério Público, de 16%, passando por cima da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, que era quem deveria aprovar, não fez nada, reduziu-se ao silêncio. Agora, os caras vêm e desarquivam mais projetos de lei com novos aumentos e reajustes salariais para o Ministério Público e para a magistratura. Eu não tenho nada contra aumento de salário para juiz, para promotor. Tal. O que me impressiona é a sensação de que nós não vivemos nos mesmos mundos. Olha, 52% foi o índice de aumento dos pedidos de falência no ano passado, no Brasil. Por exemplo, as exportações para a Argentina, né, de manufaturados caiu. Os problemas econômicos estão aí, o desemprego chega a 12 milhões, 13 milhões de brasileiros, e se formos trabalhar com aquele critério mais alargado, o desemprego chega a 24, 25 milhões de brasileiros. Né? Não é possível nós vivermos assim. A reforma da Previdência que está aí, eu acho que é necessária, ela é indispensável, mas ela tem um nível de atrocidade contra os mais pobres que é algo extraordinário. Né? É verdade que nessa proposta de reforma existe um aperto pesado sobre esse topo do funcionalismo, né, que recebe pensões e aposentadorias da ordem de 20, 30 mil reais. Né? Agora, não tenho dúvida nenhuma, né, que as associações de juízes e promotores e altos funcionários já se manifestaram e que esse item, pelo menos, né, eu dou o dedo, ele não vai passar, como nunca passou aquilo que atinge o topo do funcionalismo brasileiro. Eu tenho falado também sobre o domínio que esta nova categoria de agentes políticos, é assim que tem que ser chamado, né, adquiriu frente ao Estado moderno. Né. O alto funcionalismo substituiu a política, né, ou passou a conduzir a política a partir dos seus interesses corporativos. Isso é uma constatação. Né? Esse negócio que o Ministério Público Federal, a partir da República de Curitiba, fez, de criar uma fundação privada com dinheiro originário de multas da Petrobras, né? Ou seja, saqueiam a ordem jurídica. Não vou nem falar num 1,2 bilhão de reais que irrigariam esta fundação, que seria gerida a partir do Ministério Público Federal de Curitiba ou do Paraná, como eles disseram. Né? Isso é um escândalo. Se nós pegarmos o dia a dia do foro, a gente vê que a lei ela não opera mais a partir do que está escrito, né? E a sua interpretação ela não segue mais os padrões construídos, né, pelo conhecimento jurídico, né, pela tradição jurídica, né, nem mesmo as inovações que o direito faz, eles estão sendo respeitados no sentido de aplicar como inovação, como avanço. Né? É uma pena. Então a pergunta que se faz, tu pega esse governo Bolsonaro, agora os caras estão indo para os Estados Unidos se encontrar com o Trump, né? Mas já marcaram uma festinha com o Steve Bannon, que é aquele populista de extrema direita, né? Um supremacista branco. Ou
seja, a agenda da presidência da República, ela envolve a presidência dos Estados Unidos, mas tem o contrabandinho ali, né? Vão se encontrar com o Steve Bannon. É o que de mais reacionário existe no planeta hoje, né? A pergunta que fica é essa, teremos futuro? Né? Todos os indicadores, né, eles tentam reagir, mas dia após dia, Twitter após Twitter, né? Agora o Bolsonaro resolveu brigar com o José de Abreu, né? É interessantíssimo isso, né? As pessoas elas precisam enxergar essas condições. O empresariado nacional precisa ver isso. Então a minha pergunta é essa, né? Será que nós temos saída? Né? Cadê a Lava Jato? Né? Onde é que ela anda? O que, que ela está fazendo? Né? Onde é que estão os caras que saíram do governo anteontem, né? Que estavam sendo trucidados enquanto estavam no governo e agora recebem uma tranquilidade enorme, né? Então essas coisas elas nos colocam num nível de ceticismo muito forte, né? Se nós fizermos um somatório mínimo das ações brasileiras do ponto de vista do seu judiciário, da aplicação da lei, a coisa é triste, né? Do ponto de vista da mídia, né? Brumadinho sumiu das manchetes, né? A Kiss tem quase 5 anos e não tem uma condenação. Mariana, 3 anos, e aí o que aconteceu? E etc, etc, etc. O judiciário ele se move por manchetes, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir de ações da alta cúpula do funcionalismo, estão sendo constrangidos. Isso está tudo nos jornais, não é nenhuma novidade o que eu estou falando, né? A primeira pergunta é essa, aonde vamos chegar, né? E a segunda pergunta é, vale a pena os nossos esforços? Ou os nossos esforços eles devem ser dirigidos somente à sobrevivência? Sabe-se lá o que vai acontecer. Esse Onyx Lorenzoni, isso é um imbecil completo. O cara vem e diz que nós só podemos falar graças aos soldados e não aos poetas. Então essas odes à incultura, à ignorância, é um negócio extraordinário. A briguinha do Olavo de Carvalho com os militares, né? Tomara que isso ajude o governo no sentido de expurgar essa turma de ignorantes e imbecis. Eles são imbecis. Esses caras do Olavo de Carvalho, vigarista, pedindo dinheiro pela internet para pagar médico e impostos sonegados, né? Essa gente manda no país. A pergunta então que fica é essa. Nós temos saída? E os nossos esforços, eles valem alguma coisa? Né? Onde é que nós vamos chegar? Então esse é o Brasil de março de 2019. Né? Como se diz por aí, passou o carnaval, começa o ano. O Sérgio Moro, esse homem de joelhos, que está engolindo o sapo de tudo que é jeito, porque ele tem um projeto político pessoal de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Eu penso que o projeto dele é outro, é a presidência da República. Né? Mas tá aí, o Bolsonaro vem dar uma mijada nele, daquela, e o cara se acadela. Alguma surpresa? Claro que não. Isso faz parte de um projeto político construído a partir da caneta judicial. A situação ela é difícil. E ela é difícil do ponto de vista de quem quer construir algum caminho. Para não dizer que eu não falei de oposição, eu não falei de oposição porque eu não sei onde ela anda. Cadê a oposição? Onde é que está o PT? Onde é que está o PDT? Onde é que está o PCdoB? O que eles têm a dizer para o Brasil e para os brasileiros? Não existem. Não existem. Então,
Pelo lado que olharmos, a coisa vai difícil e o ceticismo vai tomando conta. Um abraço.